Olá, nós vamos falar hoje sobre o conceito de jurisdição. Bom, o processo civil ele possui institutos fundamentais. Esses institutos fundamentais são a jurisdição, a ação e o processo. Hoje nós vamos falar do conceito de um desses institutos, que é a jurisdição. Para isso, nós vamos iniciar com o direito romano. No direito romano, especificamente na época da República Romana, nós tínhamos a distinção entre a jurisdictio e império. Jurisdictio e império. Bom, nessa época da República Romana, nós tínhamos a figura dos pretores. Esses pretores eram pessoas detentoras de títulos concedidos pelo governo. E esses pretores, considerando a jurisdictio, que é dizer o direito, e imperium, que é aquela questão de executar aquilo que foi decidido, os pretores eles exerciam apenas essa parte aqui, que era imperium. E para dizer o direito, definir, decidir, os pretores eles designavam, nomeavam os jurisconsultos. Então, essas funções aqui de dizer o direito, jurisdictio e imperium, que é executar aquilo que foi decidido, ela se concentrava nas mãos de duas pessoas distintas. Um detentor de títulos, concedidos pelo governo, que eram os pretores, mas para aquela função de executar, que era inerente aos pretores, eles nomeavam um jurisconsulto, que eram estudiosos das regras, que era um estudioso das regras do direito. Então, os pretores nomeavam um jurisconsulto. Esse jurisconsulto, ele iria decidir, ele iria dizer o direito com relação ao caso concreto, e após a atuação desse jurisconsulto, o pretor, ele iria executar aquela decisão. Então, nós tínhamos aí a separação da função de dizer o direito e de executar aquilo que foi decidido. Isso na época da República Romana. Posteriormente, com o Império Romano, essas duas funções, dizer o direito e executar aquilo que foi decidido, elas se concentraram nas mãos de uma pessoa só, nas mãos do pretor. Então, houve essa mudança, essa transformação. Passou a ser função exclusiva do pretor, além de dizer o direito, executar aquilo que foi decidido. E por que isso é relevante na compreensão do conceito de jurisdição para a gente, na atualidade? Isso é interessante para a gente porque foi a partir dessa evolução à vida aí no direito romano que houve aquela compreensão de que não basta para que ocorra a jurisdição, não basta dizer o direito, é necessário também que se proporcione a execução daquilo que foi decidido. O juiz de direito contemporâneo, ele possui os mesmos poderes que o pretor na época do Império Romano possuía. Então, o nosso juiz de direito, na atualidade, ele exerce a jurisdição de forma a dizer o direito, de forma a decidir e também de forma a executar aquilo que foi decidido. Por isso, é interessante a gente mencionar aí o direito romano que trouxe essa ideia inicial de que a jurisdição envolve não apenas dizer o direito, mas também a questão da execução, que é essencial a que ocorra a jurisdição. Bom, a gente vai passar um pouquinho aqui também na concepção de Carnelucci. Carnelucci é um conhecido jurista italiano que nasceu no ano de 1879 e Carnelucci ele partiu da ideia de lide, a ideia de lide para definir o que é a jurisdição. Então, o Carnelucci, esse jurista italiano, ele parte da ideia de lide para definir a jurisdição. E para que haja lide ou litígio, é necessário que ocorra um conflito de interesses
qualificado por uma pretensão resistida. Então, para Carnelucci, não há jurisdição sem lide. E quando ocorre a lide? A gente terá uma lide quando houver um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. É importante a gente ter em mente que, bom, eu tenho um conflito de interesses entre duas pessoas. Não seria suficiente para se caracterizar a lide? Não. Por que não seria suficiente a existência de um conflito de interesses para caracterizar a lide? Porque essa parte aqui, ó, qualificado por uma pretensão resistida, é, para Carnelucci, essencial a que se configure uma lide. Por quê? Conflitos de interesses, muitos deles nem chegarão a ser submetidos ao poder jurisdicional. Porque eu tenho interesses conflitantes entre A e B, mas pode ser que o B, ele resolva ceder aqueles interesses de A. Pode ser que o B se curve aos interesses de A, que são conflitantes aos seus. Então, pode existir um conflito de interesses que não chegue ao Poder Judiciário, porque esse conflito de interesses ele só chegará ao Poder Judiciário caso exista uma pretensão resistida. Existe o conflito de interesses, mas a parte B, ela resiste àquela pretensão de A. Ela resolve não se submeter, ela resolve não se curvar à pretensão de A. Então, existe uma pretensão resistida para que ocorra a lide. Não basta um simples conflito de interesses. É necessário que, além da existência do conflito de interesses, exista, né, esse conflito de interesses, ele deve ser qualificado por uma pretensão resistida, ok? Bom, então, para Carnelucci, sem lide, não há atividade jurisdicional. E Carnelucci também traz outras premissas importantes, né? E como ocorrerá a composição dessa lide? Para Carnelucci, para que haja a resolução desse conflito ou a composição da lide, é essencial a atividade do juiz. Então, o juiz, é essencial a participação do juiz para que ocorra a composição da lide na concepção de Carnelucci. Bom, e como se dá essa participação do juiz? Essa participação do juiz se dá por meio, né, de uma decisão, de uma sentença que ele irá proferir. E essa decisão, essa sentença, ela integra o ordenamento jurídico, fazendo com que se torne concreta aquela norma abstrata e regulando assim, né, criando uma lei particular para as partes naquele caso concreto. Então, o juiz, por meio da sentença, né, o juiz vai proferir uma decisão, pegando aquela norma abstrata, né, o poder legislativo, ele produz normas abstratas e criando a partir dessa norma abstrata uma lei concreta para regular aqueles interesses conflitantes. Então, ele cria uma lei particular para as partes, com a intenção de que haja a composição da lide. Bom, essa conceituação finalística aí proposta por Carnelucci, embora seja muito importante, ela apresenta alguns problemas. E quais problemas são esses? Por exemplo, essa própria definição de lide. Carnelucci fala que tem que existir uma pretensão resistida. Ocorre que nós temos hoje conflitos de interesses contemporâneos que não se enquadram nesse conceito. Por exemplo, quando o caso concreto envolve direitos difusos. O que seriam esses direitos difusos? Seriam aqueles caracterizados como transindividuais, que não dizem respeito, que não pertencem unicamente ao indivíduo, são transindividuais, que vão além dos interesses do indivíduo.
Então, num caso que envolve direito difuso, eu não tenho essa pretensão resistida, como afirmado por Carnelucci. Esses direitos difusos, esses direitos transindividuais, eles dizem respeito, atendem a um grupo de pessoas, atendem a uma coletividade que foi afetada de forma comum em virtude de uma situação comum. Por exemplo, um desequilíbrio do meio ambiente, um prejuízo financeiro ocasionado por uma situação específica, isso atinge um grupo ou isso atinge a coletividade. Então, não necessariamente haverá essa pretensão resistida, né? Como ocorre aí com os direitos difusos, que caracterizam aí conflitos de interesses contemporâneos. Então, esse conceito, essa definição trazida por Carnelucci, né, critica-se com relação a alguns aspectos, e um desses aspectos seria esse, né, a título exemplificativo. Essa definição não atende ao perfil de determinados conflitos de interesses existentes na atualidade. Bom, uma outra crítica, né, um outro problema aí que a gente poderia mencionar com relação a esse conceito trazido, essa concepção trazida por Carnelucci, diz respeito àquela afirmativa no sentido de que, para que ocorra a composição da lide, é essencial a atividade do juiz, pegando a norma abstrata e criando uma lei particular para as partes. Só que a gente já sabe, né, que muitas vezes a atividade do juiz ela não é essencial para a composição da lide, né? Essa lide ela pode ser resolvida, ela pode ser composta, inclusive no âmbito das relações privadas, sem que o juiz participe dessa composição. Então, isso aí a gente poderia, né, mencionar como um outro problema aí com relação a essa concepção trazida por Carnelucci. Bom, é interessante a gente também mencionar a concepção trazida por Chiovenda, assim como Carnelucci. O Chiovenda é um jurista bastante conhecido, também italiano, que nasceu no ano de 1872. E o que o Chiovenda trouxe, né, com relação a esse conceito de jurisdição? O Chiovenda, ele falou o seguinte: é possível definir a jurisdição como a função do Estado que tem por escopo. Então, é a função do Estado que tem por escopo a atuação da vontade concreta da lei por meio da substituição da vontade das partes. Então, Chiovenda ele falou que é possível definir a jurisdição como a função do Estado que tem como objetivo a atuação da vontade concreta da lei por meio da substituição da vontade das partes. E o que seria isso, né? O direito para Chiovenda, ele nada mais é do que a lei, a aplicação dessa norma geral pré-existente de forma automática. A função do juiz é basicamente aplicar a lei substituindo aí a vontade das partes. Essa questão da substituição é essencial a que se possa compreender a concepção trazida por Chiovenda. Bom, como assim substituir a vontade das partes? Nós já vimos que é vedada, né, a autotutela, salvo algumas exceções, mas em regra a gente não pode fazer justiça pelas próprias mãos, a gente não pode resolver por si sós os nossos problemas. Então, o órgão jurisdicional com função jurisdicional vai substituir a vontade das partes que não podem se valer da autotutela e vai aplicar a lei ao caso concreto, né, definindo ali solucionando ali aquele conflito. Então, essa substituição da vontade das partes se dá em virtude da vedação aí da autotutela, e o Estado juiz é que vai substituir a vontade das partes, regulando aí, solucionando os conflitos no caso concreto. Bom,
A função do juiz, como já dito, para que ofenda, é basicamente essa: aplicar a lei. Para que ofenda, o ordenamento jurídico ele é completo e coerente. O juiz não precisa fazer nada mais do que aplicar a lei. E essa substituição da vontade das partes, ela vai ocorrer em dois momentos do processo. Naquele momento da cognição, que se relaciona à afirmação do direito, à afirmação da existência, da validade e da eficácia do direito. Então, é aquele momento de afirmação do direito, né? Que é a cognição. E essa substituição também ocorre no momento posterior, que é aquele momento da execução, que é fazer valer aquela afirmação do direito, né? É fazer valer aquilo que foi decidido. Então, essa substituição da vontade das partes, ela vai ocorrer em dois momentos no processo, que é no momento da cognição e no momento da execução. Bom, o que é essa teoria de que ofenda ela traz como contribuição para nós, para a formação do conceito contemporâneo de jurisdição? Essa teoria, ela demonstrou justamente essa questão da execução, que ela tem natureza jurisdicional. Então, o que ofenda trouxe de relevante para nós é essa afirmação de que a execução e não apenas a cognição, ela tem sim natureza jurisdicional. A crítica que se faz aí, que podemos fazer com relação à concepção de que ofenda, diz respeito a essa afirmação de que basta o juiz aplicar a lei ao caso concreto. A gente sabe que isso não é verdade, né? O juiz, o ordenamento jurídico não é completo e coerente como afirmado por que ofenda, e o juiz ele precisa fazer muito mais do que meramente aplicar a lei ao caso concreto. Ele precisa interpretar à luz dos preceitos constitucionais, inclusive, ele precisa sanar as omissões, ele precisa fazer o controle de constitucionalidade. Então, a crítica que podemos fazer a essa concepção trazida por que ofenda é nesse sentido, de que não basta ao juiz aplicar a lei ao caso concreto. Bom, é interessante a gente falar um pouquinho da concepção trazida por Dinamarco, né? Que é um professor titular aposentado da USP e um dos maiores processualistas brasileiros, né, de todos os tempos. Então, o Cândido Rangel Dinamarco, ele trouxe pra gente algumas questões muito importantes, que inclusive foram muito relevantes e muito consideradas nessas últimas alterações que ocorreram na legislação processual. E o que o Dinamarco ele fala? O Dinamarco ele fala que a gente já conhece, né, esse tradicional objetivo jurídico da jurisdição. Então, a jurisdição tem esse objetivo jurídico, né, que todos nós conhecemos e já falamos sobre ele. Que objetivo jurídico que é esse? Que é fazer valer a vontade da lei. Então, para Dinamarco, além desse tradicional objetivo jurídico da jurisdição, que é atuar à vontade da lei, a jurisdição também tem outros objetivos. E quais seriam esses outros objetivos? Esses outros objetivos são esses aqui, ó. A jurisdição tem também um objetivo social e a jurisdição tem também um objetivo político. Então, a jurisdição, além do objetivo jurídico, que significa atuar à vontade da lei, a jurisdição tem também um objetivo social e um objetivo político. E o que seria esse objetivo social? Esse objetivo social é justamente, na medida em que a jurisdição ela resolve conflito de interesses entre particulares, ela também vai trazer uma pacificação social com justiça. Então, esse objetivo social da jurisdição é justamente
essa pacificação social com justiça e também a educação. Então, é a pacificação social e a educação das pessoas. A educação é que as pessoas conheçam os seus direitos e os seus deveres. Então, essa educação para que elas possam, observar, os seus deveres. Então, elas têm que conhecer. Então, essa educação é nesse sentido. Então, o objetivo da jurisdição é no âmbito, do objetivo social, além do objetivo jurídico. O social seria o quê? A pacificação social e a educação das pessoas sobre os seus direitos. Bom, e ao lado desse objetivo social, a jurisdição também tem um objetivo político. Esse objetivo político ele deve ser entendido, primeiramente, como a afirmação do poder do Estado, essa capacidade do Estado de decidir de forma imperativa. Então, esse objetivo político diz respeito a essa afirmação do poder do Estado, de decidir, essa capacidade de decidir de forma imperativa, mas também esse objetivo político diz também respeito à garantia de participação democrática, que seria a participação do jurisdicionado no destino da sociedade. Então, a jurisdição ela tem que levar em conta aí os interesses da sociedade, E existe essa participação democrática, no sentido de o jurisdicionado ele participar aí do destino da sociedade. Bom, então quando o Dinamarca ele fala, a jurisdição ela tem um objetivo jurídico, todo mundo já sabe, mas tem também muito mais que isso, tem objetivos sociais, tem objetivos políticos. Então, pensar na jurisdição não é aquela mera aplicação do direito, é muito mais do que isso. E não apenas aquela mera aplicação do direito dentro daquela concepção de separação dos poderes trazidas por Montesquieu. Então, hoje a gente tem que considerar que o Estado, que exerce essa função jurisdicional, o Estado, ele possui uma função social. A atividade jurisdicional, ela deve observar os objetivos daquele Estado. A atividade jurisdicional, ela deve levar em conta as necessidades, as aspirações, os anseios da sociedade. Então, essa atividade jurisdicional ela é extremamente complexa e está muito longe de poder ser definida como a mera aplicação do direito, a mera aplicação da lei. É muito mais do que isso. E o que essa teoria de Dinamarca aí sobre os escopos da jurisdição, o que ela traz de importante? Ela traz aí uma visão constitucional do direito processual, que, como já dito, foi extremamente aí importante nas últimas alterações promovidas na legislação processual brasileira. Isso tudo, é uma visão constitucional aí, traz uma visão constitucional do direito processual. O direito processual, ele deve ser lido, visto, interpretado sempre à luz dos preceitos constitucionais. Bom, superando aqui, a questão, após falarmos dessa questão trazida para Dinamarca, em que a gente pode afirmar que já traz elementos para aquilo que a gente entende por jurisdição na contemporaneidade, Então, esse conceito atual de jurisdição, que é um conceito extremamente complexo, ele absorve bastante essa questão da visão constitucional aí já trazida por Dinamarca, como nós já falamos, e nós temos que explorar um pouquinho, Como é um conceito extremamente complexo, nós temos que explorá-lo aí um pouquinho mais. Eu trouxe aqui para vocês o conceito trazido pelo livro do Horácio Vanderlei Rodrigues e do Eduardo Lamy, de Adelar Lamy, fala o seguinte, como conceito contemporâneo aí de jurisdição. Ele fala o seguinte: na perspectiva contemporânea, a jurisdição consiste no poder-dever do Estado juiz de declarar e executar os direitos. Então, aquela fase de dizer o direito e de executar aquilo que foi decidido.
Então, a jurisdição consiste no poder dever do Estado de juiz. Quem vai declarar e executar é o Estado juiz. Então, de declarar e executar os direitos conforme as pretensões que lhes são formuladas, segundo os valores e princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Bom, então, nesse conceito aqui, né, a gente vê aí a questão da leitura que se deve fazer aí ao analisar as pretensões que são formuladas, que são submetidas ao Poder Judiciário. Essa leitura ela deve ser feita sempre tendo em vista os preceitos constitucionais, né? Naquele direcionamento que a gente já falou ali da visão constitucional do direito processual, né? Já sabemos aí que o juiz, ele não tem apenas essa função de declarar aquilo que está na lei, de aplicar aquilo que está na lei. O juiz ele tem que fazer muito mais que isso, ele tem que interpretar a lei de acordo com aquilo que está no nosso texto constitucional, ele tem que controlar a constitucionalidade da lei, ele tem que suprir omissões, né? Quando a lei é omissa e isso está impedindo a proteção de um direito fundamental, o juiz ele tem que suprir essa omissão, se essa omissão está impedindo a proteção de um direito fundamental. Então a gente vê, né, que na atualidade esse conceito de jurisdição ele tem que ser considerado extremamente complexo por todos esses fatores já mencionados por nós. Bom, eu trouxe aqui para vocês também o conceito do Fred Didier Jr., trazido no volume 1 da coleção dele. Bom, o que o Fred Didier fala? Ele fala o seguinte, que a jurisdição é a função atribuída a terceiro imparcial. O que é esse terceiro imparcial? Então, a jurisdição é a função atribuída a terceiro imparcial. Quem que é esse terceiro imparcial? É o Estado juiz. E ele vai fazer o que, o Estado juiz? Para que realize o direito de maneira imperativa. Então, o juiz, ele realiza o direito de maneira imperativa. O que é essa maneira imperativa? Isso tem a ver com o princípio da inevitabilidade da jurisdição, que é aquele segundo a qual o Estado ele tem que agir independentemente da vontade das partes e também essa parte ela não tem como fugir dos efeitos daquela decisão que foi tomada pelo juiz, pelo Estado juiz. Então, essa imperatividade aqui, ela tem a ver com o princípio da inevitabilidade da jurisdição, que é aquele princípio segundo o qual o Estado vai agir independentemente da vontade das partes e essa parte ela não tem como fugir dos efeitos daquela decisão. Então, é a função atribuída ao terceiro imparcial para que realize o direito de maneira imperativa, que é esse princípio da inevitabilidade da jurisdição, e de maneira criativa. Então, o direito vai ser realizado de maneira imperativa e criativa. O que é essa criação aqui do direito? Então, o direito vai ser realizado de maneira criativa. Nós podemos afirmar que o juiz ele exerce uma atividade criativa no exercício da jurisdição. Porque, como a gente já falou de forma exaustiva, o juiz ele não vai exercer aquela função já defendida por Kiovenda de aplicação automática da lei, de declarar aquilo que está na lei. Ele vai ter que fazer muito mais que isso, ele vai ter que criar a lei para aquele caso concreto, ele vai ter que definir, interpretar a lei à luz dos preceitos constitucionais, ele vai ter que sanar as omissões, tudo isso para criar uma norma individual que irá regular aquele caso concreto. Então, a gente pode afirmar que o juiz exerce uma atividade criativa, ok? Então, vamos lá. Atividade criativa, reconhecendo, efetivando, protegendo situações jurídicas concretamente deduzidas.
Então, reconhecendo, protegendo e efetivando situações jurídicas concretamente deduzidas. O que quer dizer isso? A gente vai ver mais para frente as espécies de tutela jurisdicional. E dentre essas espécies, existe a tutela cognitiva, que aqui o Didier utilizou o termo aqui, reconhecendo. Quando vai reconhecer o direito, seria essa questão aqui da tutela cognitiva. Então, reconhecendo, efetivando e protegendo situações jurídicas. Protegendo ali seria a tutela cautelar, né? Uma espécie de tutela. E efetivando situações jurídicas seria a tutela executiva. Então, nós vamos ver mais para frente, né? Porque aqui está definida a atividade do juiz como reconhecer, proteger e efetivar situações jurídicas. Isso estaria relacionado às espécies de tutelas. Nós temos a tutela cognitiva, a tutela cautelar e a tutela executiva. Por isso foram utilizados esses três termos aqui: reconhecer, efetivar e proteger situações jurídicas concretamente deduzidas. Por que essas situações jurídicas que são submetidas ao juiz, né? Ele afirmou aqui, o autor, que elas são concretamente deduzidas. Porque em abstrato, né, a previsão da situação em abstrato ela é feita apenas pelo legislador. Né? A lei ela vai regular a situação de forma abstrata. Agora o juiz ele tem que analisar a situação concreta. De forma abstrata é uma atividade apenas do legislador. Então aqui, para que se submeta à análise do juiz, a gente tem que ter uma situação jurídica concretamente deduzida. Aqui a gente sai daquele plano da abstração, né, que é trazido pela lei, que regula as situações de forma geral. Então, a gente tem aqui situações jurídicas concretamente deduzidas. Bom, através de decisão insuscetível de controle externo, a gente pode afirmar que essa decisão proferida pelo Poder Judiciário, ela não se sujeitará ao controle por parte do Poder Executivo e não se sujeitará ao controle por parte do Poder Legislativo. Então, essa decisão ela é insuscetível de controle externo, porque ela não se sujeitará ao controle por parte do Poder Executivo e não se sujeitará ao controle por parte do Poder Legislativo. Agora, o contrário, né? Embora a decisão judicial ela não se submete aí ao controle por parte dos demais poderes, o contrário a gente não pode afirmar. Por quê? As decisões administrativas, né, no âmbito do executivo, elas podem ser revistas pelo Poder Judiciário. As decisões legislativas, elas podem ser revistas. A atividade legislativa ela pode ser revista pelo Poder Judiciário, por exemplo, por meio do controle de constitucionalidade da lei. O Judiciário pode rever aí uma lei, ele pode rever uma atividade legislativa. O Judiciário pode rever uma atividade aí no âmbito da administração, no âmbito do Poder Executivo. Mas o Poder Executivo e o Poder Legislativo, eles não podem rever essa decisão que é emanada aí do Poder Judiciário. Então, por isso que a gente fala aqui, através de uma decisão insuscetível de controle externo. Essa decisão do Judiciário, ela não vai se submeter ao controle por parte do Poder Legislativo e nem por parte do Poder Executivo. E essa decisão, ela tem aptidão a tornar-se indiscutível, porque essa decisão proferida pelo Poder Legislativo, ela faz coisa julgada material. Se ela transita em julgado e faz coisa julgada material, ela não pode ter o seu teor, em regra, alterado. Então, esse é um conceito do Fred Didier, que é bastante completo, por isso eu trouxe para vocês. E ele fala o seguinte, repetindo o conceito de forma completa, né? Porque a gente foi analisando aqui parte por parte. Então, o que o Fred Didier fala? Fred Didier Júnior fala que jurisdição é a função atribuída a terceiro imparcial, Estado juiz,
para que realize o direito de maneira imperativa e criativa, reconhecendo, efetivando, protegendo situações jurídicas concretamente deduzidas, através de decisão insuscetível de controle externo e com aptidão a tornar-se indiscutível. Então aqui a gente tem um conceito de jurisdição trazido por Fred Didier Júnior. Bom, com relação ao conceito de jurisdição, é o que a gente tinha para tratar, e o material, a leitura complementar será enviada para todos vocês. Eu gostaria que vocês lessem o material, né? Prosseguiremos nos próximos vídeos com o conteúdo, que será princípios inerentes à jurisdição, princípios que informam a jurisdição, e espero vocês no nosso encontro de quinta-feira para tirarmos as dúvidas via videoconferência. Estou à disposição para eventuais dúvidas e até mais. Muito obrigada!